Fala, turminha, tudo bem com vocês? Hoje estou aqui para passar para vocês uma nova atualização. Ela teve essa atualização feita no final de 2025 pela American Heart Association, que também, junto com o protocolo europeu, mudou tanto a nomenclatura, tanto a forma de, no caso de bebê engasgado, tá? Então hoje não se chama mais manobra de Heimlich, hoje se chama manobra de desengasgo. Isso serve para lactentes, bebês, adultos, enfim, beleza? Se chegasse aí hoje para vocês no seu local de trabalho, ou na sua casa, ou onde você estiver, um bebê engasgado, você saberia o que fazer? Então, pessoal, a gente classifica como OVACI. É uma sigla, OVACI, que significa obstruções de vias aéreas por corpo estranho. Significa que o bebê está engasgado ou por leite materno, ou por qualquer que seja o corpo estranho que o bebê tiver sido posto em boca. Pode ser uma bala, pode ser comida, pode ser o leite materno ou qualquer outra coisa, tá? A gente classifica como uma OVACI, uma obstrução de vias aéreas por corpo estranho. Beleza? O primeiro passo é identificar. Se o bebê estiver tossindo, chorando, emitindo sons, vamos incentivá-lo a tosse, para ele poder tentar expelir esse corpo estranho de forma natural, sem que a gente faça qualquer intervenção no bebê. Agora, turminha, se você pega um bebê na mão e ele não está tossindo, não está emitindo sons, e está ficando arroxeado, né, que a gente fala com cianose, ou está ficando arroxeado, significa que ele está com uma obstrução grave das vias aéreas. Então, a gente inicia-se a manobra de desengaso, que vai ser passado para vocês agora. Então, pessoal, chegou para você um bebê engasgado. Vamos primeiro a posição. Primeiro, pessoal, a posição correta, nós vamos colocar o bebê dessa maneira no nosso braço, no nosso antebraço, encaixar as duas perninhas deles dentro do nosso braço e dessa forma nós iremos segurar. Aqui na parte facial, o rosto do bebê, a gente vai colocar essa em formato de pinça no maxilar do bebê, tá? Dessa maneira aqui, ó, vamos fazer isso e colocar no maxilar. A gente não pode deixar que o bebê faça isso, porque aqui estaria obstruindo e dificultando mais ainda o objeto sair. E a gente também não pode hiperestender também, porque a gente acaba lesionando a parte cervical do nosso bebê. Então a gente vai segurar em forma de pinça, desta maneira, firme, que dessa maneira você segurando no maxilar, tende automaticamente a boca abrir. Se a gente segurar aqui um pouco forte, tende a boca abrir um pouco para facilitar a desobstrução. Pessoal, em caso de posicionamento, podemos fazer em pé, dessa maneira, o bebê irá ficar um pouco mais inclinado para o chão, a cabeça para o chão e os pés um pouco mais alto, porque usamos um pouco da física. Dessa maneira, o objeto tende a descer um pouco mais e facilitar a saída dele, tá? Podemos fazer isso de forma em pé, podemos fazer isso ajoelhada, apoiando na nossa perna, e podemos, se você tiver uma cadeira e se sentir mais seguro, você pode sentar-se na cadeira e apoiar na parte da cadeira. A gente pode apoiar aqui, ó, no nosso braço dessa forma, encaixando o bebê dessa maneira. A gente pode fazer dessa forma, assim, tem um pouco mais de segurança, tá? Então, na hora que a gente for fazer a manobra, a gente consegue ter um pouco mais de apoio nesse braço da nossa perna. Então, eu oriento que, quando acontecer, você ou procure um lugar na cadeira para sentar, ou ajoelhe-se no chão também. Então, pessoal, ajoelhando, você pode fazer dessa forma, e da mesma maneira, você pode apoiar o seu braço na sua perna e com o bebê dessa maneira, segurando sempre em região maxilar e entre as duas pernas apoiadas dessa forma. Pois é, pessoal, então vamos lá. Chegou para vocês o bebê, vocês vão identificar o que foi passado, se o bebê está tossindo ou não. Suponhamos que aqui o nosso bebê, né, vamos colocar o nome de Juliana, né? A nossa Juliana, ela não está tossindo, não está emitindo sons, está ficando com a face arroxeada ou azulada ou cianótica, beleza? Vamos iniciar a manobra. Então a gente vai pegar o nosso bebê, apoiar no nosso antebraço, vocês vão fazer dessa forma, tá? E aqui a gente vai, entre a região interescapular, com a nossa região hipotenar da mão, a gente vai desferir 5 golpes dessa maneira, tá? Então, 1, 2, 3, 4, 5. Não precisa ficar com essa de vai machucar, tá? Tem que ser um golpe mais forte para impulsionar o objeto ou o que estiver obstruindo sair. Então a gente vai fazer dessa maneira 5 golpes, tá? Até 5. À medida que você for batendo, se no primeiro ou no segundo o expelir pare, à medida que você for batendo, se no quarto golpe o bebê conseguiu expelir, você vai parar, cessar na hora e vamos olhar se o bebê está respondendo ou não, tá? Caso você não tenha notado que o nosso bebê que não expeliu, você vai fazer até 5 golpes, vai virá-lo. Então, pessoal,
Desferiu 5 golpes, você vai virá-lo e vai colocar dessa forma, apoiando sempre. Sempre iremos apoiar com essa mão a cabeça do bebê, a cervical do bebê, para preservar e não lesionar, tá? Então, a gente vai virar o bebê dessa maneira, e aqui mudou. A American Heart Association, ela mudou. Antes, na antiga diretriz, a gente fazia com 2 dedos, né? Antigo 2 dedos. Hoje não se usa mais, aboliu, tá? Então, a American Heart Association, tanto com o protocolo europeu, que é o que rege o nosso suporte básico de vida, ele falou que isso aqui é ineficaz. Então, hoje passa a ser o quê? Hoje existe 2 formas. A nossa região hipoternar da mão ou os nossos 2 polegares, tá? Eu vou mostrar tanto um quanto o outro na prática. Desferiu os 5 golpes dorsais, vocês vão virar, ele ainda não respondendo, ainda engasgado. A gente vai pegar a nossa região hipotenar e vai fazer 5 compressões torácicas na região intermamilar. O que é região intermamilar? Região dos mamilos. Você vai olhar o mamilo do bebê e bem na região, nessa linha, traçar uma linha imaginária, na região torácica, você vai pressionar 5 vezes, tá? O tórax desse bebê. Então vai 1, 2, 3, 4, 5. Não teve resultado, você vai voltar e vai fazer as 5 dorsais de novo aqui, batendo 5 vezes, vai repetir isso até que chegue o SAMU, que é a primeira coisa que, se você estiver fora de um ambiente hospitalar, a primeira coisa que você vai fazer quando você identificar um bebê engasgado é ligar para o 192, tá? É a primeira coisa que você vai fazer. Se você não estiver num ambiente hospitalar, é a primeira coisa que você faz. Se você estiver num ambiente hospitalar, você vai fazer essa manobra até que chegue o socorro médico, que aí serão tomadas outras medidas. Pode ser que esse bebê evolua para uma parada cardiorrespiratória, que a gente precisa iniciar uma manobra de RCP. Beleza? Mas isso aqui não é RCP, é manobra de desengasgo, é diferente. Então, pessoal, como eu mostrei para vocês, né, existe essa manobra que a American Heart Association colocou, que é da região hipoternar, para fazer 5 compressões, e também existe a do polegar, que a gente vai fazer com o polegar. Ah, Henrique, mas se eu fizer dessa maneira aqui, o bebê não vai estar possivelmente se machucando, lesionando, tudo? Sim, corretamente. Para isso, a gente vai fazer essa manobra aqui, ela tem que ser feita como você utiliza das 2 mãos, você vai fazer ela como você tiver a opção de ficar sentado, que aí você vai poder sentar-se, apoiar-se, você vai conseguir fazê-la sentado, porque aí você vai colocar o bebê dessa maneira em sua perna, a cabeça dele vai ficar apoiada no seu joelho, para ela não ter uma hiperextensão. Então a gente vai fazer dessa maneira, e com os 2 polegares, dessa maneira, vai fazer 1, 2, 3, 4, 5. Não deu certo, ele ainda continua engasgado, você vai pegá-lo dessa maneira, retorná-lo para a posição de dorsal. Então a gente vai fazer de novo. 1, 2, 3, 4, 5. Não deu certo, Henrique. Vamos voltá-lo e colocá-lo dessa forma e fazer novamente. 1, 2, 3, 4, 5. Então, pessoal, não tem muito segredo. Hoje só não se usa mais a antiga manobra, que ela é com 2 dedos, que a gente fazia 1, 2, não usa mais, tá? Isso aqui esquece, porque houve um estudo que isso aqui estava sendo ineficaz. Então, mais eficácia são com os 2 polegares e com a região hipoternar da sua mão. O que é a região hipoternar? Essa região aqui, ó, tá? Então, você pode usar ela tanto para fazer manobra na região torácica e tanto na região dorsal. Beleza, pessoal? Qualquer dúvida pode perguntar aí, eu vou estar respondendo. Então, não tem segredo. Henrique, disso tudo aqui, ele não engasgou. Então, o que acontece? Se você estiver fora de um ambiente hospitalar, você vai repetir isso aqui inúmeras vezes até a chegada do SAMU ou do Corpo de Bombeiros, de preferência o SAMU, porque quando você ligar e passar esse tipo de situação, será deslocado uma unidade de suporte avançado, que é onde tem um médico, um enfermeiro e um condutor socorrista que vão estar aptos para qualquer tipo de emergência. O que eu falo emergência? Caso esse bebê não consiga se desobstruir, ele vai ter possivelmente uma parada cardiorrespiratória, que irá precisar de um suporte avançado de vida, que é o que? O médico fazer ele possivelmente vai tentar realizar essas manobras. Caso não consiga, ele vai partir com uma RCP e possivelmente uma intubação, e aí vai depender do caso, cada caso, a parte aí, né, tem sua particularidade. Beleza, pessoal? Então é isso. Eu acho que ficou bem explicado. Qualquer coisa, estamos aí. Tenha uma excelente